Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje para fazer o vídeo dos jogos que eu gostei mais de jogar em 2024. E para isso estão aqui muitos jogos que não são deste ano, ou que eu não joguei pela primeira vez neste ano, ou que normalmente entrariam naquilo que é o top dos melhores do ano. É diferente. Aqui foram aqueles que me proporcionaram melhores experiências de jogo. E vão ver que estão aqui jogos muito diferentes, de estilos mesmo muito diferentes. Então vamos começar aqui pelo primeiro. E o primeiro tem apenas aqui os saquinhos, é os saquinhos do Croquinol, onde estão aqui as peças que nós usamos para disparar com os nossos dedos naquele famoso tabuleiro que no fundo é quase uma plataforma de madeira, que eu não tenho aqui, mas está na parede, que está muito bem, é um bom sítio para guardar com os devidos apoios. Portanto, tem sido um jogo que foi muito jogado aqui em casa. Foi um jogo que usei muitas vezes como jogo assim rápido para interagir com várias pessoas. Comprei 4 conjuntos de peças, o que nos leva a poder jogar o jogo, por exemplo, a 4 pessoas, todos uns contra os outros, ou com equipas, uma equipa contra a outra. Portanto, tem funcionado das duas maneiras, depois com uma ou outra alteração de regras, para ser mais inclusivo e para se adequar quase que a um party game, mas teve sempre um impacto muito grande nas pessoas, que ficam surpreendidas. E até é curioso, porque eu tenho o jogo na parede, as pessoas até pensam que é um jogo de dardos quando vão a passar e não conhecem o jogo. Mas depois, quando vão jogar, ficam surpreendidas, até porque tenho apercebido que muitas pessoas nem fazem ideia que estes jogos de flick, estes jogos de disparar peças, são um tipo de jogo bastante popular entre a categoria dos jogos de mesa, que nós vulgarmente chamamos jogos de tabuleiro, mas estamos a falar de jogos analógicos e jogos de mesa, que é um jogo já muito antigo, não é moderno, ou seja, é um jogo do século XIX, mas continua a ser muito atual e provavelmente até tem inspirado muitos outros jogos com esta mecânica ou este mecanismo. Depois, e estou a apresentar aqui os jogos com ordem de preferência, portanto este foi o 12º, eu fiz aqui uma seleção de 12, quase que a pensar como um por mês. E o 11º foi aqui o Cakes. Foi aqui um jogo que gerou aqui provavelmente uma das maiores surpresas, porque trata-se de um jogo de destreza, estamos a empilhar bolos, pronto, acaba por ter uma representação e um aspecto visual interessante, num tema aqui muito cor-de-rosa, quase que a levar para as bonecas e para as Barbies e para esse tipo de coisas, mas depois não é nada disso. Mas acaba por ser um jogo hilariante, porque é daqueles que só experimentando para perceber qual o impacto que o jogo pode ter em nós. Ou seja, de nos levar a rir, a perder o controle. Portanto, trata-se de um jogo de destreza, é mesmo preciso ter algum controle motor, e depois isto afeta o estado do jogo ao ponto de nós, quando perdermos e deixamos cair os bolos, até não nos importamos, porque realmente o lado humorístico é tão grande e isto depois afeta os outros jogadores que provavelmente também não se conseguem controlar, não conseguem controlar os risos e acabam depois também por fazer cair os bolos. E quando alguém consegue fazer o 10º nível que dá a vitória automática, é de facto celebrado, porque é uma coisa muito difícil. Depois, número 10. Número 10 foi aqui o Grand Austria Hotel. É o jogo que eu mais jogo com a minha esposa. É um jogo que é fantástico para jogar a dois. Não se esgota, é incrível, porque tem tanto sistema a rejogabilidade ganha tanto pelos sistemas de aleatoriedade de input, ou seja, de entrada, ou seja, de estado, de alteração do estado de jogo, que o jogo nunca se esgota e nem sequer estamos a jogar com a expansão, que eu por acaso tenho, mas ainda não a introduzi. E quase que o jogo base serve para uma rejogabilidade infinita, sempre interessante, sempre desafiante, em combinar todas estas coisas, desde as ações que estão disponíveis, aos clientes que estão disponíveis e aos funcionários que nós temos também disponíveis, que vão sempre mudando. Isto é fantástico, o Grand Austria Hotel, não me canso de recomendar como jogo para dois. Depois, o 9º foi aqui o That's Not a Hat. Foi o jogo dos que eu mais joguei e nas minhas estadias em Dublin foi dos jogos que eu levei sempre para os pubs. E isto funcionou sempre muito bem, funcionou como quebra-gelo, funcionou como ativador das relações, levei também para os Estados Unidos, levei para vários sítios, é daqueles que normalmente vai comigo, porque rapidamente pomos as pessoas
a interagir com ele, é super fácil de ensinar, dá para ser jogado com imensas pessoas, as crianças também adoram isto, é também um jogo que entra muito bem depois de um jantar, porque nem sequer é preciso muito espaço de mesa, basta arredar as coisas para o lado e jogamos imediatamente. É incrível e um jogo que demonstra de facto as nossas capacidades ou incapacidades de memória, especialmente de curto prazo, mas que depois também tem aqui quando jogado com os elementos de bluff, é fantástico também. Número 8 foi o Bristol 1350, mais um jogo de bluff e de dedução, aqui com muito humor negro, peste negra, fantástico. Se jogado com o grupo certo e se dominarmos as regras, porque tem aqui algumas regras um pouco estranhas, especialmente naquilo que podemos fazer nas carroças, e depois tem magnificamente bem feito a nível dos componentes, parece um livrinho, não é? E depois tem uns carrinhos mesmo, com os peões, e tem um neoprene no tabuleiro. Pá, fantástico, fantástico. Interações entre os jogadores, quase que entra aqui nestes jogos do Werewolf, mas de uma maneira totalmente diferente, em que as nossas condições de vitória mudam consoante o estado do jogo e pode ser um contra muitos, equipas uma contra a outra e não sabemos quem são as nossas equipas e as equipas mudam consoante o estado do jogo e aquilo que é a nossa condição de saúde aqui. E isso acho que é qualquer coisa de novo e de diferente e de muito dinâmico e de muito interessante. Gostei muito. Bristol 1350. Número 7. Legacy of You. Adorei isto. Isto é um jogo a solo, só para ser jogado a solo. O jogo aqui da Garfield Games vai buscar alguns dos sistemas tradicionais aqui dos Eurogames, de ativar locais, gestão de trabalhadores, tem um worker placement com algumas diferenças, aqui com alguma gestão de cartas, que depois tem habilidades para múltiplos usos, aqui na sensação de estarmos sempre numa situação de urgência, porque estamos a tentar controlar as águas e tentar controlar os bárbaros que nos estão constantemente a ameaçar, num jogo que se vai adaptando àquilo que são as nossas decisões no jogo, que tem uma parte narrativa também, e eu não poderia recomendar mais. Não é excessivamente complexo, joga-se bem, está feito do ponto de vista do desenvolvimento do jogo para ser mais fácil de entrar do que alguns sistemas a solo, que acabam por ter uns algoritmos e umas árvores de decisões muito difíceis de aplicar. Não é o caso deste. O jogo reage caso vocês ganham ou percam a partida, fazem múltiplas, vão modificando o jogo e podem torná-lo, ou seja, não é legacy, aquilo que vocês modificam não fica modificado para sempre, está feito para poderem começar do início outra vez e até poderem jogar vocês e depois oferecer a alguém para fazer também o jogo sem ir condicionado ou estragado. Fantástico, fantástico. Jogo solo, quem quiser jogar a solo é isto. Número 6, Ready, Set, Bet. Como é que eu ia dizer? Isto é um jogo aqui, ele não é forçosamente híbrido, mas se jogarem em modo híbrido é melhor. Se jogarem com a app e num computador ou num ecrã com alguma dimensão em que tem alguém que está a relatar a corrida com o som, isto fica ainda melhor. Trata-se de um jogo de apostas de cavalos, não estamos a jogar com dinheiro, não é um jogo de apostas a sério, estamos a simular, mas é tão cativante, é um jogo em tempo real em que vamos reagindo aos cavalos, ao modo como eles vão progredindo, pode ser feito aqui no tabuleiro ou com a app, que eu recomendo, é muito melhor. Um jogo em que estamos a jogar cartas, é quase um worker placement de fichas e de apostas, qualquer coisa deste género. Adoro, fantástico, fantástico. É daqueles que eu até me tenho esquecido nos últimos tempos de jogar. Joguei isto muito no início do ano, gostei muito e sempre que possível vou tentar voltar a levar isto à mesa, até porque isto também pode ser jogado por 9 pessoas. Ou seja, eu diria que é o 8, 9 é aqui deve ser a pessoa que controla, portanto até o 8. Às vezes nós estamos em encontros com muita gente, ou temos eventos, ou jantares, ou o que é que seja, com muita gente, e precisamos de uma coisa relativamente leve, mas que tenha interesse, e este é um caso desses, até pela novidade de trazer aqui o elemento digital, aqui um jogo híbrido que muitas pessoas ainda não estão familiarizadas com essa abordagem, que é uma abordagem que provavelmente vai continuar a crescer. Vão continuar a aparecer a coisas destas, e neste aqui está magnificamente bem feito e que acaba por ser realmente uma mais-valia a app, mas também pode ser feito analogicamente se alguém quiser fazer esse papel, se quiser estar a fazer um pouco de roleplay até. Fantástico, Ready, Set, Bet. Número 5 foi um dos últimos jogos que eu joguei no ano, o 44 BCE, 44 BCE.
Trata-se de um jogo que vem aqui buscar uma parte narrativa da história, que é o período político dentro daquilo que seria o Império Romano, a seguir ao assassinato do Júlio César, que não foi imperador. Ou seja, o seu descendente é que será então o primeiro imperador, que será o Augusto. Mas neste jogo estamos a recriar estes anos imediatamente, ou este ano imediatamente a seguir à sua morte, em que vários pretendentes pretendiam tomar controle do poder no Império Romano. E aqui, neste caso, estamos a fazer um jogo em que é um contra todos, ou seja, e todos contra um, neste caso o Imperador. Todas as rondas vai haver alguém que vai ter o papel de Imperador, que resulta daquilo que são as suas ações nas rondas anteriores, e que tem uma série de recursos para tentar controlar então aqui o futuro Império Romano, e os outros jogadores podem aliar-se, juntar-se para tentar em conjunto desafiar então o Imperador e redistribuir a relação de poder. Trata-se de um jogo de bluff e de negociação com imensos mecanismos de euro, em que estamos aqui a produzir e a gerir recursos, mas que depois temos que negociar, em que podemos falhar as nossas promessas, elas não são vinculativas, e normalmente quando se joga isto já mais a sério, os jogadores começam realmente a analisar aquilo que são os benefícios e os ganhos das alianças, se interessa manter o Imperador, se interessa lutar contra os outros, até que ponto é que interessa colaborar ou não. Eu acho que está fantástico, ótimo, eu adoro este período histórico, gosto de jogos históricos com fundamentação histórica. Este é claramente uma tentativa de fazer isto e que traz aqui estes sistemas de jogo em que há mais interações, em que há aqui surpresa, em que os jogadores têm liberdade de poder fazer e de tomar a atitude que quiserem perante o jogo e que depois gera conversas e intrigas entre os jogadores. Eu gosto cada vez mais disto e gosto bastante deste jogo. Estou surpreendido, para mim um excelente jogo. Depois, número 4. Em número 4 são dois jogos, é quase batota, mas eles não são muito diferentes um do outro. Brass Birmingham e Brass Lancashire, joguei os dois durante o ano, gostei de jogar os dois, gosto de jogar os dois, embora para quem já viu o vídeo o meu preferido é o Birmingham, mas também gosto de jogar o Lancashire, portanto é sempre, está entre os meus jogos preferidos, anda sempre aqui a oscilar entre um, dois e o 3, portanto gosto sempre de jogar e não é por estarem sempre a sair jogos novos que não podemos e não devemos jogar os mais antigos, e eu gosto de jogar também alguns dos mais antigos e claramente Brass é sempre bom. Depois, número 3. Número 3 foi aqui o Dark Ages Heritage of Charlemagne. Aqui o Dark Ages foi um jogo que eu joguei algumas vezes. É um jogo que entra aqui nos híbridos entre os American e os Euro. E eu gostei bastante, gosto deste período histórico também. Gostei do modo como o jogo está implementado a nível de miniaturas, representação gráfica, mapas, tabuleiros, das possibilidades que nos dá, do facto de andarmos em conflitos, de termos que lutar contra os NPCs, de podermos aliar ou não aos outros jogadores, de atacarmos, de entrarmos em conflitos, de podermos dedicar-nos à parte tecnológica, à parte de produção económica. Gostei bastante, gostei muito, queria ainda explorá-lo mais e é qualquer coisa que vou tentar assim que possível. Gostei muito deste jogo e depois também gostava de o experimentar com a outra parte, que é o Holy Roman Empire, que podemos juntar a jogar 8. Não sei se vou fazer isso porque o jogo tende a ser um bocado demorado, provavelmente só se todos os jogadores souberem muito bem o que estão a fazer, talvez essa opção seja viável, se calhar não os 8, mas talvez uns 6, talvez seja uma coisa interessante para ir até aos 6, e depois para jogar depois também com outra mecânica do Império Romano-Germânico, o Holy Roman Empire, que eu não joguei, e que depois tem mais decks que eu também ainda não explorei, quero muito explorá-los, porque vem melhorar e trazer ainda mais mecânicas, mais variabilidade para o jogo, de um sistema híbrido entre Euro e American que eu estou a gostar cada vez mais. Número 2. Número 2 foi aqui vamos lá buscar o Andromeda's Edge aqui nesta caixa gigante, edição Kickstarter, que eu acho que também contribuiu para gostar ainda mais do jogo, que tem uns componentes fantásticos, uma produção de jogo incrível. Vem buscar aqui mais um híbrido, embora este se calhar tenda mais para o Euro, porque tem conflitos, mas não são conflitos que não vão destruir os jogadores, vão condicioná-los, vão abrir oportunidades para quem os fez, mas acima de tudo é um jogo de motor de produção, exploração, combinação, aproveitar as oportunidades, combinar as tecnologias, e gostei imenso, gostei mesmo muito, tenho muita vontade de voltar a jogar isto, provavelmente é um que eu só jogarei aqui em casa
porque levar este trambolho ocupa mais do que uma mala de jogo, ou seja, ocupa a mala toda de jogo, mas é fantástico. Gostei mesmo muito de jogar aqui o Andromeda's Edge. Aqui um claro híbrido, daqueles que me estão a agradar cada vez mais e provavelmente, se calhar, a razão pela qual eu estou a jogar cada vez jogos com mais interação e atender cada vez mais para estes híbridos, chamemos-lhe assim. Aqui um vídeo do futuro. Como é que eu me fui esquecer que provavelmente, se calhar até o segundo jogo que eu gostei mais de jogar no ano, portanto, metam-no aqui entre o segundo e o primeiro, acabou por ser aqui o Ahoy. Acabei por me esquecer totalmente deste jogo, porque foi jogado já há muito tempo e o jogo não é propriamente deste ano e acabou por me passar. Mas eu adorei jogar a Ahoy este ano, porque me dá uma pequena experiência, pequena no sentido de mais breve, daquilo que é o Root, que é um jogo que eu gosto muito, que quando jogado com as pessoas que estão dentro daquele tipo de jogo e o podem aproveitar em todo o seu potencial para terem as interações principalmente e para poderem fazer negociação e algumas traições, é fantástico. E aqui o Ahoy deu-me aqui um pouco dessa experiência com menos complexidade e com qualquer coisa que foi muito fascinante, que é ter, especialmente quando se joga a 4, duas fações que são radicalmente assimétricas, mas estão a tentar controlar o tabuleiro, e depois outras duas que são iguais, mas estão a jogar um jogo diferente que alimenta o outro jogo. Estão a jogar um jogo de entrega de mercadorias, mas que também podem entrar em conflito. Portanto, qualquer coisa de fantástica, Ahoy entra aí claramente entre aqui o número 2 e o número 1. E o jogo que eu mais gostei de jogar este ano foi aqui o Struggle of Empires. E só foi jogado uma vez, foi jogado durante a LariaCon e foi uma das partidas mais épicas, mais memoráveis. Quem estava ao nosso lado de certeza que viu, porque estávamos, se calhar até a ser desagradáveis com tanto barulho que estávamos a fazer. Imaginem, isto não é um party game, mas parecia um party game. Jogámos a 7, é um jogo tem negociação, tem manipulação, tem motor de produção, tem controle de área, tem essas coisas todas, mas acima de tudo tem aqui um sistema de leilões que faz com que as alianças que ocorrem numa ronda não são as mesmas que ocorrem na outra, e isto leva a todo o nível de metajogo, de negociação, de bluff, de manipulação, incluindo os nossos aliados, ou aliados de agora, ou aliados do futuro, inimigos de agora, inimigos do futuro, depende, que é fantástico, entrando aqui num tema que é corrosivo, é o tema do colonialismo, que eu acho que assenta muito bem neste jogo, que nos faz sentir como também parte de sacanas, porque estamos a tentar obter o máximo possível dos recursos, mas também enganar os outros. Eu penso que é uma combinação perfeita. Ainda por cima, esta é a edição Deluxe, que está muito bem conseguida do ponto de vista gráfico e de componentes. Fantástico. O jogo que eu mais gostei, vou tentar jogar aqui em casa. Vai ter que ser uma tarde e provavelmente noite. Isto, para ser bem jogado, eu diria que 5 horas no mínimo, para desfrutar de tudo aquilo que tem. E foi um jogo que eu penso que demorou essas 4, 5 horas, mas eu não senti que o tempo fosse um desperdício, como às vezes sinto em alguns jogos, que estou simplesmente à espera, sem fazer nada, um grande tédio. Nada disso no caso destes. Mesmo no turno dos outros jogadores, nós estamos também interessados naquilo que está a acontecer. Então pronto, estes foram os 12 jogos que eu mais gostei de jogar neste ano de 2024. Fico também, como sempre, curioso para saber quais foram os vossos preferidos do ano. E depois haverá também um vídeo, então sim, a referir o top 10, em princípio será os 10, aqueles que para mim foram os 10 melhores do ano de jogos internacionais, e sendo que haverá também, em princípio, o top 10 dos jogos editados em Portugal, sendo que eu já experimentei quase todos, falta-me só experimentar ainda um que provavelmente entrará na lista, por isso será sempre qualquer coisa a sair agora até ao final do mês de janeiro. Penso que me dará tempo para jogar pelo menos uma amostra representativa de quase tudo aquilo que saiu e que foi sendo publicado. Então vá, espero que continuem a jogar, continuem aqui a seguir o canal, a interagir comigo e com as pessoas que eu vou trazendo também aqui, porque não pretendo que isto seja só uma coisa solo, queria trazer mais pessoas, vamos ver se será possível ou não. E, como sempre, vemo-nos por aí nos comentários do vídeo. Adeus!